Está nas mãos da Justiça decidir quem vai ser o novo presidente do Vasco. Tudo por conta de uma urna onde votaram eleitores suspeitos de terem se associado de forma irregular. O Globo Esporte conversou com sócios que votaram nessa urna. Entre muitas revelações, dizem que nunca pagaram mensalidade ao clube. Por segurança, eles não querem mostrar o rosto, mas contar uma história, sim. A da urna 7. Aquela que na eleição para presidente do Vasco recebeu os votos dos sócios separados em uma lista pela Justiça por suspeitas de irregularidades no processo de associação ao clube. A lista tinha 691 nomes, 475 apareceram para votar. Estes são 2 deles. Um amigo meu ligado ao Vasco e foi até minha casa e pediu para eu ser sócio do Vasco, para votar no Eurico Miranda. Quando que você foi abordado por essa pessoa? Foi em março desse ano. Só que o número de registro que aparece na lista associada a seu nome é dezembro de 2015. Você não teve nenhuma participação nem nenhum conhecimento disso? Nenhuma. Você só entregou, preencheu a ficha, deu os documentos e... Nem nunca fui a São Januário para assinar nada. Alguma vez você pagou alguma coisa ao Vasco? Não, nunca paguei nada. Eu entrei de sócio no final de 2016. Não lembro o mês exato. Foi para setembro, outubro, por aí. E na lista está que minha adesão foi em dezembro de 2015. Em 2015, de janeiro a outubro, em média, o Vasco ganhou cerca de 20 novos sócios por mês. Mas em novembro e dezembro daquele ano, esse número disparou. E nesses meses, a média passou para 345. 691 novos sócios em apenas 2 meses. 16 deles foram registrados em domingos, quando a secretaria do clube está fechada. E 20 pessoas estavam com o mesmo número de celular cadastrado. Esses dados levaram o então candidato Fernando Horta a contestar na Justiça nomes que estavam na lista de sócios aptos a votar apresentada pelo clube. Fizeram com a data retroativa para tentar disfarçar. Eles estão preocupados com essa situação, que 90% ou mais dessas pessoas não têm nem a carteira. Quando esse vascaíno virou sócio, segundo ele, com a ajuda de um amigo, a eleição nem passava pela cabeça. E eu, na época, tinha muita vontade de virar sócio, porém não tinha condição para isso. Então ele me levou até um segurança do Vasco e perguntou se tinha como me colocar no esquema. E esse segurança perguntou se eu queria mesmo e me deu uma ficha para preencher. No dia que você foi entregar a ficha em São Januário, o que você viu? Pessoas com 20 fichas, são pessoas com 10 fichas, são pessoas que preenchem 10 fichas ali na hora e levam mais 10 para casa, para outras pessoas preencherem, para depois trazer e fica nisso. E segundo ele, algumas surpresas começaram aí. Quando eu vi a minha carteirinha, eu achei estranho, porque não tinha nada parecido com meu CPF, minha data de nascimento. E não eram só 2, 3 números diferentes, era o CPF inteiro. Era uma data de nascimento nada a ver, que não tinha lógica nenhuma. Totalmente diferente do que eu botei na ficha que eu preenchi. Você pagou alguma mensalidade nesse período? Jamais paguei um centavo pro Vasco. Tinha desejo de virar sócio, de pagar mais barato nos ingressos, de usufruir do clube. Você sofreu alguma pressão para votar? Até pouco tempo atrás da eleição, muitas ligações, eles só falavam que era do Vasco. E se perguntavam se eu ia buscar carteirinha. Só isso. E perguntavam também se eu iria votar. Quando foi se aproximando da eleição, eles começou a vir essa pergunta também, se eu iria votar. Não chegava a ser uma intimidação, uma pressão, que eu desse uma resposta a eles. O outro sócio veio de Magé. Como é que foi o dia da eleição? Foi esse amigo que tinha me pedido para votar no Eurico Miranda, ele me pegou e levou para votar. Só que a princípio ele achou que fosse votar no Eurico. Só que eu votei no Júlio. Na contagem final, das urnas 1 a 6, Júlio Brandt ganhou em 4.
Nas outras duas, a vitória de Eurico foi por pouco mais de 15% em uma e 0,8% na outra. Mas na urna 7, o atual presidente sobe para mais de 90% dos votos. Com ela, a chapa de Eurico venceu por 2.111 a 1.975. Sem contar a urna 7, Júlio Brandt vira o jogo por 1.933 contra 1.683. Procurada pela reportagem, a assessoria de Eurico Miranda disse que ele não vai se pronunciar sobre essas acusações. Mas ele falou em entrevista coletiva sobre a polêmica da eleição. Se fosse ter fraude na eleição, ela seria feita com a transparência que foi feita? Claro que não. Quem vai fraudar alguma coisa não faz a coisa com essa clareza como foi feito. Claro que não. Agora, aí passa a imagem que no Vasco é com fraude. Como com fraude? Que fraude? A urna que a justiça entendeu que havia uma potencial fraude e aparece lá 90 e tantos % de votos para o Eurico. Isso não é razoável, né? Claro que existe alguma anomalia e essa anomalia precisa ser tratada com todo carinho, com todo cuidado pela justiça. Se eles se associaram com a intenção de votar em mim, chegaram lá e votaram em mim. Se não se associaram com essa intenção, é outra. O que é que eu vou fazer? Não fui eu que mandei associar, não fui eu que paguei a associação. A Justiça deu ao Vasco 48 horas para apresentar provas de que as pessoas da lista da urna 7 pagaram as mensalidades e os títulos de sócio, e a ata de apuração constando que ela está sub júdice. O Departamento Jurídico do Vasco confirmou que já foi notificado da decisão judicial e informa que o clube tem até o fim da terça-feira para cumprir as exigências.